Pessoal, bom dia. A gente vai estudar hoje uma parte bem introdutória da imunologia, que é a parte de órgãos linfóides, tá certo? Essa palavra linfóides, ela vem de onde? Ela vem do latim lymph, que é um elemento de composição, um prefixo, que tem um significado de águas claras, tá? E o oides vem do grego, quer dizer semelhante. Por que isso? Porque a linfa, que é o líquido que tem dentro dos canais linfáticos, ela é muito mais clara comparada com o sangue. Então, daí esse sentido desse nome aí, tá? E os órgãos linfóides podem ser definidos de forma muito simples dessa maneira aqui, tá? São órgãos que estão relacionados com a defesa da gente contra invasores. Assim como eu tenho um sistema respiratório responsável por troca gasosa, um sistema digestivo pela digestão e outros sistemas, esse é um sistema em que eu tenho o quê? Eu tenho defesa contra invasores. E aqui a gente tem uma pergunta que é importante para poder continuar falando de órgãos linfóides, né? Qual que é a célula mais importante do sistema imunológico? Essa célula é o linfócito, tá certo? E o linfócito, embora ele tenha várias subfamílias, nesse instante o que interessa para a gente de forma muito simples para poder falar de órgãos linfóides são os linfócitos T e linfócitos B. Tá? Esses dois linfócitos são fundamentais para a resposta adaptativa e eles se relacionam com os órgãos linfóides de uma forma especial que ajuda a gente a organizar os órgãos linfóides. Então aqui a gente passa efetivamente a falar dos órgãos linfóides e eu tenho uma grande subdivisão em dois grandes grupos, que são os primários e os secundários, tá certo? O que são os órgãos linfóides primários? Basicamente, aqueles em que eu tenho geração e ou diferenciação dos linfócitos em geral. Então, se um órgão gera linfócito ou se ele é responsável pela maturação desse linfócito, que a gente chama de diferenciação, então ele é um órgão linfóide primário. Tá? E aí, como exemplos de órgãos linfóides primários, eu tenho a medula óssea, que é o órgão linfóide que gera todos os linfócitos. E eu tenho, por exemplo, o timo, que é um órgão linfóide primário que faz a diferenciação dos linfócitos T. Tá? Então, aqui eu até coloquei para exemplificar o linfócito T. Tá? Daí o T vem de timo, tá? Especificamente. Além disso, eu tenho os linfócitos B, tá? Que estão aqui, que sofrem diferenciação, no caso desses grandes grupos dos primatas e dos roedores, na medula óssea. E aí as outras espécies, elas divergem em relação ao linfócito B. Então, com relação à geração e à diferenciação do T, isso é comum a todas as espécies. Com relação ao B, a gente começa a separar aqui. Então, eu tenho diferenciação em primata e roedor na própria medula. Eu tenho nas aves a diferenciação do B na bursa de Fabricius, que a gente já vai falar. E eu tenho em outras espécies domésticas, ruminantes, suínos, coelhos e caninos, nas placas de Peyer, que são um tecido linfóide que está associado aos intestinos. Tá? Então, isso aqui faz uma breve súmula aí dos órgãos linfóides primários nas diferentes espécies. Já os secundários, para que eles servem? Né? Eles não geram nem diferenciam. Né? Mas eles provêm um ambiente adequado de interação entre o sistema imunológico e os invasores, os antígenos, como a gente chama. Uma metáfora razoável, mas meio grosseira, é imaginar que os órgãos linfóides secundários eles são uma arena de luta. Então, é uma arena onde eu vou ter esse embate entre o nosso sistema imune, os antígenos, e onde eu vou ter também bastante comunicação para a montagem da resposta imunológica. Então, são órgãos também bastante importantes. Exemplos dos órgãos linfóides secundários, os linfonodos, que estão distribuídos pelo corpo animal inteiro, tá? E eles filtram um líquido que a gente chama de linfa, que a gente também já vai tratar. E eu tenho o baço, que é um órgão que filtra o sangue. Eu estou usando a palavra filtragem aqui,
mas não é filtragem no sentido fisiológico dos rins. Aqui é uma filtragem imunológica. É bom fazer essa distinção, tá? Porque senão dá confusão. E existe um outro órgão linfóide secundário que é o chamado MALT, que é a sigla em inglês, né, de tecido linfóide associado às mucosas. A gente também vai falar dele. E aqui é uma tabelinha que faz uma síntese de algumas características dos órgãos linfóides primários e dos secundários. Tá? Então, o que a gente observa? Os órgãos linfóides primários, a partir do momento que a gente nasce, eles vão até a puberdade e depois começam a involuir. Então, a partir daí, eles começam a sofrer uma infiltração de tecido adiposo, começam a diminuir o tamanho, eles vão evoluindo. Os secundários, eles persistem do jeito que eles são, mais ou menos durante a vida inteira. Então, essa é uma diferença que vai ter uma importância grande. Quando eu retiro um órgão linfóide primário, eu vou ter sérios problemas, porque eu vou perder linfócito. Tá? Como eles geram ou eles diferenciam linfócito, eu vou ter uma queda na quantidade de linfócitos para me defender. Os secundários não. Um secundário acaba compensando o outro. Se eu tirar um linfonodo, existe algum outro linfonodo próximo que vai compensar essa retirada. Os primários não respondem a antígenos, eles são específicos para isso, para gerar e para diferenciar linfócito. Já os secundários, como eu falei, eles são essa arena de luta, eles são responsivos à invasão. E aqui eu coloquei alguns os exemplos que a gente já tratou: medula, timo, bursa e placas de Peyer, e aqui o baço e os linfonodos. É bom fazer um alerta porque existem alguns órgãos primários que podem fazer o papel de órgãos secundários. Então isso é um detalhe que pode gerar um pouquinho de confusão. E aqui é um suíno, né, representativo de espécies animais, para mostrar o timo, tá, a localização dele aqui, a medula óssea dos ossos longos, tá certo? O baço e linfonodos que não estão só aqui, eles estão espalhados pelo corpo, mas aqui é só um exemplo. E esses outros locais aqui são locais de mucosa, onde eu tenho o MALT. Falando mais dos órgãos linfóides primários, de novo, a gente tem a medula óssea, tá? Que gera todas as células do sistema imune, e aqui se incluem os linfócitos, e é o lugar de maturação de linfócitos B em algumas espécies. O timo, ele é um órgão que está localizado ali na região do mediastino, né? É um pouco abaixo do coração. Ele é um pouquinho maior nessas espécies aqui, tá? E o timo ele é composto por lóbulos que tem um córtex com um denso infiltrado de linfócitos e uma medula que tem várias células epiteliais. Tá? Essas células epiteliais elas são ditas como promíscuas, entre aspas, evidentemente, né? Mas esse promíscuas aí significa que elas são capazes de expressar muitos antígenos diferentes. Elas expressam mais de 400 tipos de antígenos que a gente encontra em outras células do corpo. Isso aí vai ter uma importância muito grande, porque a nossa tolerância passa pelos nossos linfócitos reconhecerem esses antígenos para aprender o que é próprio e o que não é próprio. Tá? Então, se a gente pensar lá na frente num conhecimento aplicado de doenças autoimunes, eu preciso entender as interações aqui no timo entre as células epiteliais e entre os linfócitos. Aqui é um histológico de timo, mostrando a medula e mostrando o córtex. Tá? E aqui é um esquema mostrando as células epiteliais e a relação dela com os linfócitos, que são essas células redondinhas aqui dentro. Elas precisam realmente interagir de forma bastante intensa para você poder treinar esses linfócitos de forma que eles reajam ao que é estranho e não reajam ao que é próprio. Uma maneira da gente pensar a importância do timo
é fazer a retirada dele ou observar a retirada dele quando necessário em diferentes animais em diferentes fases da vida. Tá? Aqui é uma síntese. Se eu retirar o timo em recém-nascidos, o que vai acontecer? Alguns problemas, né? Rapidamente eu vou ter uma queda de linfócito circulante e a consequente queda da imunidade. O animal vai ficar suscetível a infecções. E um outro detalhe, esse animal ele não vai mais rejeitar transplantes, porque a resposta que rejeita transplantes é a resposta celular. Eu vou ter um grande prejuízo inicial de resposta celular. Quando eu retiro o timo em adultos, de imediato não existe um efeito aparente, mas a gente vai tendo um declínio gradual da resposta imunológica. Tá? Ou seja, também não é um bom negócio retirar o timo em adultos. Aqui é um gráfico mostrando, a partir da retirada do timo, que a gente chama de timectomia, o que acontece com relação à fisiologia relacionada à defesa. 1 hora depois da retirada do timo, os hormônios tímicos caem. E isso é esperado, porque eles são produzidos pelo timo, você tirou, imediatamente eles caem. Os linfócitos eles vão começar a cair mais lentamente, porque eu tenho linfócitos no sangue que tem uma certa duração de vida. Então eu vou ter ali uma semana uma queda de linfócito T no sangue, e 1 mês depois eu vou ter uma queda dos linfócitos T no baço. 1 ano depois eu começo a perder a capacidade de rejeitar enxertos de pele, o que indica que a resposta celular começa a ficar seriamente prejudicada. E mais a médio e longo prazo eu começo a ter prejuízo até mesmo, ainda que seja brando, na resposta dos anticorpos. Então, isso mostra para a gente como o timo é importante, ainda que ele evolua na idade adulta, como é importante a manutenção dele. E aqui eu estou mostrando um timo de um animal idoso, tá? Essa parte mais escura é o tecido original do timo, vamos dizer, e isso aqui, que parece uma espuma, é tecido gorduroso. Então, à medida que a gente envelhece, nós vamos substituindo o tecido do timo por adipócitos. Então, isso aí explica, de uma certa forma, o conceito que a gente chama de imunossenescência. É um dos fatores relacionados, né, à imunossenescência, que é envelhecimento do sistema imunológico, envelhecimento da resposta imune, que vai explicar por que um animal idoso, por que uma pessoa idosa são mais suscetíveis a infecções microbianas. A bursa de Fabrícios a gente encontra nas aves, como a gente falou, é responsável pela maturação dos linfócitos B, tá? E quando eu tiro a bursa de Fabrícios de uma forma semelhante ao que a gente fez com o timo, eu vou afetar muito fortemente a produção de anticorpos, não a resposta celular, tá? E faz sentido porque o linfócito B é a célula que está relacionada com a produção dos anticorpos. Aqui é uma bursa de Fabrícios de aves, uma ave bem jovem, pintinho de um dia, né? Ela também sofre involução à medida que o animal vai envelhecendo. E aí a gente passa para os órgãos linfóides secundários, alguns exemplos aqui, né? O baço, que é o órgão que filtra o sangue. Mais uma vez eu alerto aqui que essa filtragem não é filtragem renal, é uma filtragem imunológica, que é para reter invasores e para destruí-los, certo? O baço ele também tem uma função de destruir eritrócitos velhos, que a gente chama hemocaterese. Ele armazena sangue, ele é um órgão bastante grande e é considerado um maior acúmulo de tecido linfóide do organismo. E ele tem uma divisão na histologia que eu só vou citar aqui, tá? Que é polpa branca e polpa vermelha, sendo que na polpa vermelha eu tenho algumas células, como células apresentadoras de antígeno, que a gente chama de APCs, linfócitos e um outro tipo celular que mais para frente a gente vai ver, que são os plasmócitos. A polpa branca, ela tem uma grande quantidade de linfócitos T e B, e é neste local que vai ocorrer a resposta imunológica. Os linfonodos, eles não são um único órgão, eles são tecidos que estão distribuídos pelo corpo inteiro, intercalados nos canais linfáticos. Tá?
E aqui eu preciso fazer um parênteses, tá? Para voltar numa parte de fisiologia, que é o sistema circulatório. No sistema circulatório, o que a gente tem? O sistema vascular sanguíneo, em que eu tenho sangue que está nas artérias, que levam sangue com nutriente e oxigênio até os tecidos, e eu tenho as veias, que trazem de volta esse sangue com dióxido de carbono para eliminar esse gás. Tá? Esse é o sistema vascular sanguíneo. Esse sistema, quando ele vai até os tecidos e volta, ocorre um extravasamento de líquido no interstício dos tecidos. Esse extravasamento aí ele precisa ser coletado de volta, porque senão eu vou ter um inchaço desses órgãos, desses tecidos ou de partes do corpo. Quem faz essa drenagem desse líquido que extravasou é o sistema vascular linfático. Então, o sistema vascular linfático ele faz isso. Ele faz retornar ao sangue aquele líquido que extravasou. Tá? Então, ele joga de volta. A gente percebe a importância dos canais linfáticos, ou do sistema vascular linfático, porque quando ele não consegue drenar de forma adequada, a gente tem um inchaço de partes do corpo. É o que ocorre em algumas circunstâncias quando, por exemplo, pessoas que têm problemas no sistema vascular nas pernas, as pernas incham. Então está tendo extravasamento de líquido e não está tendo o retorno proporcional desse líquido. Então ele acaba acumulando e a perna incha. Tá? Então, existe uma série de situações em que você tem essa condição de inchaço. Eu costumo falar em aula sempre que aquilo que algumas pessoas fazem, que é drenagem linfática, o que é? É uma massagem que força o líquido que está nos interstícios a retornar para o sistema linfático e ele vai jogar de volta para o sangue. E aí você acaba urinando um pouco mais, perde peso e tem aquela impressão de que você está emagrecendo, mas na verdade o que você está fazendo é perder água, tá certo? Aqui é um sisteminha ilustrando um canal linfático aferente, está chegando, um que está saindo, e no meio das duas coisas eu tenho o linfonodo, que vai funcionar como se fosse um filtro. Então, qualquer coisa que eu tiver aqui dentro do canal linfático, bactéria, fungo, vírus ou célula tumoral, ela para aqui no linfonodo, que está cheio de células de defesa, e elas vão tentar destruir esse invasor. Tá? E, claro, eu tenho dentro disso a linfa, que é um líquido com água, sais e células de defesa, como linfócitos T, B e um tipo celular, que são as células dendríticas. Aqui é um esquema de linfonodo, tá certo? Um linfonodo típico. Tá? Não vou entrar em detalhes histológicos, não é o objetivo da aula. E a gente vai para esse último tecido linfóide secundário, que é o MALT, tá? Que é a sigla de tecido linfóide associado às mucosas. Tá? E aqui, novamente, eu preciso fazer um outro parênteses, porque quando a gente pensa num animal ou numa pessoa, as duas grandes interfaces que a gente tem com o meio ambiente, que é o local onde eu tenho micro-organismos que podem nos invadir, são a pele e as mucosas. Então, se a gente pensar, é como se fosse a parede que divide o interno do externo. Ou é pele ou é mucosa. E nesse contexto aqui dessa aula aqui, as mucosas são especialmente importantes porque elas são muito delicadas comparadas com a pele. A pele tem uma grossa camada de queratina que funciona como uma barreira física. As mucosas não, elas são muito delicadas e muito suscetíveis a danos ou a invasão microbiana. Tá? E por que elas são delicadas? Existe motivo funcional. Ou eu preciso ter troca gasosa, ou eu preciso absorver nutriente, ou em algum lugar em que eu preciso ter sensibilidade. Então, por isso as mucosas são sempre muito sensíveis. E são o grande ponto de invasão microbiana. Se a gente parar para pensar, a maioria das doenças infecciosas ela acaba tendo invasão pelas mucosas. Por isso é que eu tenho que ter um sistema que proteja a gente de invasão de forma muito especial abaixo das mucosas, e é por isso que existe esse MALT, esse tecido linfóide associado às mucosas. Aqui é uma imagem histológica mostrando
de pulmão. Então aqui eu tenho alvéolos pulmonares, eu tenho aqui epitélio bronquial, então o ar está passando aqui, e aqui logo abaixo desse epitélio tem uma massa de tecido linfóide bem densa, que é justamente para proteger caso algum agente daqui passe para cá. Com isso, a gente encerra essa breve e sintética exposição sobre órgãos linfóides. Mais para frente a gente vai se reunir e vai debater alguns pontos adicionais, tirar dúvidas e repassar os pontos que ficaram confusos. Tá ok? Então, por enquanto é só. Tem uma segunda aula aqui sobre células do sistema imunológico que está vinculada com esta aula aqui. Tá ok? Não deixem de assistir.